Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Bom dia! Hoje são 25 de julho de 2021, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos o seguinte texto, entre aspas. Mais do que com dificuldades de exploração e de extração, o mundo sofre com a falta de capacidade de refino moderno para produzir derivados com baixos teores de enxofre e aromáticos. E aí vem a questão. A afirmativa acima aparece reescrita em outras palavras, com clareza e correção, sem alteração do sentido original em... dois pontos. E aí, as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer, gente? Ela traz aí um pequeno texto. Muito bem, um pequeno texto. E as 5 opções, A, B, C, D, E, as 5 opções trazem esse texto aí escrito com outras palavras. Traz esse texto aí escrito com palavras mudadas e com palavras que receberam acréscimos. Então, em 5 opções, temos o mesmo texto aí, do início, reescrito de forma diferente. Mas, o que acontece? Em 4 opções, houve mudança, alteração de sentido. Em 4 opções, em relação ao texto acima. O que a questão quer? Ela quer que você encontre a única opção em que o texto, mesmo sendo reescrito com palavras mudadas, o texto mantém o mesmo sentido, a mesma clareza. Entendeu? Então você vai procurar a única opção em que o texto que está aí no início, o texto acima, ele tenha sido reescrito, escrito novamente com palavras diferentes, mas que contém o mesmo sentido, sem alteração de sentido, entendeu? Para facilitar, vamos aí entender essa questão aí, o texto acima. Essa questão é de interpretação de texto. Então vamos interpretar o texto acima. Vou ler novamente. Mais do que com dificuldades de exploração e de extração, o mundo sofre com a falta de capacidade de refino moderno para produzir derivados com baixos teores de enxofre e aromáticos. A primeira pergunta, o que é que sofre aí? O que é que sofre? Veja, mais do que com dificuldades de exploração e de extração, o mundo sofre com a falta de capacidade de refino moderno. Então, é o mundo aí no texto que sofre, não é isso? O mundo sofre. Então, no texto, o mundo sofre. É o mundo que sofre com a falta de capacidade de refino. E esse texto está dizendo o quê? Veja, está dizendo também
que a falta de capacidade de refino moderno, ela é mais intensa do que a dificuldade em relação à exploração e à extração. Veja aí no início, mais do que com dificuldades de exploração e de extração, o mundo sofre com a falta de capacidade de refino. Então o texto está dizendo que a falta de capacidade de refino, que essa falta de capacidade, ela supera a dificuldade em relação à exploração e à extração. Entendeu? Então aí interpretamos o texto. Quem sofre aí? O mundo. E a falta de capacidade de refino moderno, essa falta de capacidade de refino, ela é muito mais intensa do que a dificuldade do país na exploração e na extração. Entendeu? Então procure agora a única opção em que esse texto aí está escrito com palavras alteradas, só que o texto mantém o mesmo sentido, não há alteração de sentido. Em 4 opções, o texto muda, altera o sentido em 4 opções. Em apenas uma, o texto reescrito, escrito novamente, esse texto, ele mantém o mesmo sentido do texto aí acima. Procure essa opção, depois eu volto. Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Nós vimos que o texto acima, ele traz aí que o mundo sofre com a falta de capacidade de refino moderno.
e que essa falta de capacidade de refino moderno, ela é muito mais intensa, mais grave do que as dificuldades em relação à exploração e extração. Então vamos procurar a alternativa, a única opção em que a palavra e o texto que foi escrito de forma diferente mantém o mesmo sentido, não altera o sentido. Então vejamos a opção A. São maiores as dificuldades de exploração e de extração de petróleo no mundo, além da capacidade de refino moderno, com baixos teores de enxofre e aromáticos. Essa opção A, ela traz o mesmo texto acima, só que com palavras diferentes. Só que o problema aí é que houve mudança, houve aí alteração de sentido na opção A. O texto foi reescrito, escrito de novo, só que mudou aí o sentido do texto. Então, a opção A não é a opção que a questão quer. Veja aí, a opção A está dizendo que são maiores as dificuldades de exploração e de extração de petróleo no mundo, além da capacidade de refino moderno. Veja aí a alteração. São maiores as dificuldades de exploração e de extração de petróleo. O texto acima não diz isso. O texto acima não diz que as dificuldades de exploração e de extração de petróleo são maiores. O texto acima diz que a falta de capacidade de refino é maior do que a dificuldade de exploração e de extração de petróleo. Então você vê que a opção A não é a opção que a questão quer, porque houve alteração, houve mudança aí no sentido do texto acima. Então a opção A não é a opção que a questão quer, porque mudou o sentido do texto. Entendeu? Vejamos a opção B de bola. Traz assim: a necessidade de refino moderno para produzir derivados com baixos teores de enxofre e aromáticos iguala as dificuldades de extração e de produção. A opção A, a opção B de bola também mudou o sentido do texto acima. Veja bem, no texto acima, a falta de capacidade de refino é muito mais intensa do que a dificuldade de exploração e de extração de petróleo. A opção B está dizendo que a necessidade de refino é igual às dificuldades de extração e de produção. Não, igual não. A necessidade de refino, a falta de refino, ela é muito mais intensa do que a dificuldade de extração. E a opção B está dizendo que ela é igual, que a necessidade de refino é igual às dificuldades de extração. Não, alterou o sentido do texto acima. A opção B não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção C. Ela diz que a falta de capacidade de refino moderno para a produção de derivados com baixos teores de enxofre e aromáticos supera as dificuldades de exploração e de extração do petróleo. A opção C, gente, é a opção que a questão quer. A opção C está fazendo aí uma afirmação igual à que está no texto inicial. Veja aí, o texto inicial foi reescrito aí, na opção C. E, mesmo com outras palavras, não mudou o sentido do texto. No texto inicial, a necessidade, a falta de capacidade de refino, ela é superior, mais intensa do que as dificuldades de exploração e de extração de petróleo. Então a opção C
é a opção que a questão quer. Porque ela faz uma afirmação aí, mudou o sentido do texto, mudou as palavras, melhor dizendo, só que o sentido do texto é o mesmo. É o mesmo. Então a opção C está correta. Vejamos a opção D. Ela diz que as dificuldades de exploração e de extração no mundo estão na capacidade de refino para produzir petróleo com baixos teores de enxofre aromáticos. Então você vê que aí a opção D de dado, ela altera o sentido. Ela não diz a mesma coisa que está no texto inicial. Ela diz aí que as dificuldades de exploração e de extração estão na capacidade de refino. Nada a ver. Nada a ver. Uma coisa é a exploração e extração de petróleo. Outra coisa é a capacidade de refino. E aí a opção D de dado está igualando tudo aí. Não é esse o sentido do texto inicial. Ela diz aí que as dificuldades de exploração e de extração no mundo estão na capacidade de refino. Nada a ver. Então a opção D mudou aí o sentido do texto. Não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção E. Ela diz que a exploração e a extração de petróleo no mundo sofre com a falta de capacidade de refino moderno, com derivados com baixos teores de enxofre e aromáticos. A opção E mudou também o sentido do texto. Veja aí, logo de início, ela diz assim: a exploração e a extração de petróleo no mundo sofre, veja aí, logo um erro aí gramatical, não é? Isso aí é para, o verbo seria para o plural, não é isso? A exploração e a extração de petróleo no mundo sofre, olha o erro aí, o verbo no singular. O correto seria: a exploração e a extração de petróleo no mundo sofrem, o sujeito aí composto. A exploração e a extração de petróleo sofrem. Então, primeiro erro aí, singular, sofre. E vamos agora ao sentido do texto. Diz assim: a exploração e a extração de petróleo no mundo sofre. Olha o outro erro aí, mudou o sentido do texto. No texto inicial, acima, veja, é o mundo que sofre. Olha aí, o mundo sofre com a falta de capacidade. O mundo sofre. Aqui não, na opção E, não é o mundo que sofre, mudou o sentido aí. Então veja, a exploração e a extração de petróleo no mundo sofre, olha aí, sofre, aqui na opção E, quem sofre aqui com a falta de capacidade é a exploração e a extração de petróleo. Sofre. Não, no texto original, quem sofre é o mundo. O mundo sofre. E aqui no texto da opção E, não é o mundo que sofre. Outro erro aí. Então veja, resumindo, a única opção correta aí é a opção C de casa. Porque a opção C de casa traz aí o texto escrito com outras palavras, mas mantendo o mesmo sentido. É a opção C de casa. Mais um vídeo e muito obrigado.